Eu me chamo Lenise Queiroz e nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. As propriedades relacionadas com a periodicidade, da tabela periódica. Especificamente, nós vamos falar sobre o raio. O raio atômico ele está relacionado com a distância entre o núcleo de dois átomos que formam um determinado elemento químico, e ele pode ser definido como a metade da distância entre o núcleo de dois átomos de um elemento químico no estado sólido, ou seja, a distância entre o núcleo e o seu elétron mais externo. Então, agora nós vamos ver como o raio varia na tabela periódica. Nós vamos analisar primeiro a família e depois no período. Na família, nós vamos pegar como exemplo aqui a primeira família, onde nós temos os 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Os tamanhos relativos seriam o hidrogênio, depois o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, nós podemos perceber que há um aumento de cima para baixo, porque o hidrogênio ele está no primeiro período, então ele tem uma camada. O lítio no segundo período, então 2 camadas. O sódio no terceiro, 3 camadas. Então, conforme eu desço aqui na família, eu vou tendo uma camada a mais, ou seja, o átomo vai ficando maior. Então, o átomo ele cresce de cima para baixo, devido ao aumento do número de camadas. Já no período, nós vamos pegar aqui o segundo período como exemplo, indo do lítio até o neônio. Então, a gente pode pensar o seguinte: se todos estão no segundo período, todos apresentam 2 camadas, e nós poderíamos esperar que todos tivessem também o mesmo tamanho, já que todos têm o mesmo número de camadas. Porém, o que muda é o número de prótons. A quantidade de prótons que eu tenho, no caso, que o núcleo exerce uma força diferente na eletrosfera, puxando esses elétrons para dentro. E quanto mais prótons eu tenho, mais força o átomo tem para puxar esses elétrons. Então, essas camadas elas vão sendo empacotadas e vão ficando menores. Se eu pegar aqui o lítio, por exemplo, eu tenho um certo tamanho. O berílio, com um próton a mais, consegue puxar mais a eletrosfera. O boro aqui, ele tem 5, ele puxa mais ainda. O carbono com 6, a força de atração do núcleo pela eletrosfera é maior e assim por diante. Ou seja, quanto mais prótons, maior a força de atração do núcleo pela eletrosfera e menor esse átomo vai ficando, como a gente pode analisar aqui. E analisando então o aumento, nós teríamos o aumento no período da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, do neônio para o lítio. Falando sobre o raio iônico, o raio iônico é o raio do íon. E quando a gente pensa em íon, nós sabemos que nós temos o cátion e o ânion. No cátion, o átomo, ele perde elétron. E como o elétron é carga negativa, o íon ele fica positivo. Já no ânion, nós ganhamos elétron. Então, se ele ganha elétron, que é carga negativa, ele fica negativo. Então, agora nós temos um exemplo, do Na e do Na+, o átomo e o seu cátion. O Na, ele apresenta 11 prótons, e como ele está neutro, ele tem 11 elétrons. Agora, o Na+, ele tem 11 prótons, e esse mais aqui de cima quer dizer que ele perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons. Quem dá o tamanho do átomo é a eletrosfera, então se eu perco uma parte da eletrosfera, eu tenho o tamanho reduzido. Ou seja, o raio do Na é maior do que o raio do Na+. Ou seja, o raio do cátion é menor do que o seu átomo de origem. Essas foram as referências utilizadas e essa videoaula integra a atividade do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada!